Misteriosa colisão entre submarino americano e objeto submerso não identificado nos mares da China. Sim, isso mesmo. Pela primeira vez, a mídia mundial reportou a colisão de um submarino americano em águas que estão literalmente tensas, na China, com um OSNI, objeto submerso não identificado. Se você é novo nesse canal aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha para fortalecer e, claro, conhecer aqui embaixo a nossa loja de camisetas do Verdade Mundial, aonde você fica bem vestido e ainda colabora com o nosso site, com o nosso blog, com o nosso canal e com todo o nosso trabalho realizado aqui no YouTube, levando esse tipo de informação para vocês, o que a mídia tradicional provavelmente não vai se aprofundar. Se você quiser fazer parte de um grupo seleto de abduzidos, aqui embaixo o nosso link para o grupo do Telegram, você apoia o canal e ganha acesso a um grupo esperto, ligado, antenado nas notícias que a mídia tradicional não mostra. Bom, o que está rolando na mídia, para quem chegou agora, caiu de paraquedas aqui, é que no último dia 2 de outubro ocorreu um acidente com um submarino americano em águas chinesas. O mais interessante disso tudo é que o submarino bateu em algo desconhecido até agora. Isso mesmo, algo não identificado. O submarino nuclear dos Estados Unidos atingiu um objeto desconhecido enquanto estava submerso em águas na região Ásia-Pacífico, o que feriu vários marinheiros, segundo as autoridades americanas. Não ficou claro o que causou o acidente. De acordo com elas, o submarino permaneceu totalmente operacional. O que significa que o submarino não bateu em nada rochoso ou natural, e sim em algo artificial que estava embaixo do mar e não era um submarino chinês, segundo eles próprios. Mas você vai se perguntar, Tom, o que um submarino americano estava fazendo lá na China, rondando a China? Bom, enfim, um resumo para vocês ficarem por dentro do que está rolando é que rola uma disputa pelo Mar do Sul da China. O USS Connecticut estava operando em uma das regiões mais disputadas do mundo. A China reivindica a maior parte do Mar do Sul da China, mas os países vizinhos e os Estados Unidos discordam. Obviamente, claro, os Estados Unidos, longe pra caramba daquele lugar, tem que discordar, tem que meter o bedelho por algum motivo. Filipinas, Brunei, Malásia, Taiwan e Vietnã têm disputado a reivindicação da China e de quase todo o mar por décadas, mas a tensão aumentou constantemente nos últimos anos. Os Estados Unidos apoiaram muitos desses países nessa disputa territorial. O incidente aconteceu em meio a um aumento de tensões na região, o que dificultou ainda mais as informações exatas do ocorrido. Em meio a todo esse caos, a China enviou um número recorde de jatos militares à zona de defesa aérea de Taiwan pelo 4º dia consecutivo. A Marinha dos Estados Unidos disse que a extensão dos danos ainda está sendo avaliada e que a planta de propulsão nuclear do submarino e seus espaços não foram afetados. Estamos falando de um submarino nuclear que foi atingido por algo desconhecido em águas desconhecidas. Vocês já estão ligados com todas as informações que a gente tem passado para vocês sobre o relatório preliminar dos objetos, dos fenômenos aéreos não identificados feito pelo Pentágono dos Estados Unidos, informando do contato de aeronaves da Força Aérea Americana, da Marinha Americana, com objetos não identificados, esses muitas vezes submersos, muitas vezes em pleno ar. Os OSNIs ou OVNIs, né? E nesses relatórios eles identificam estes objetos como muitas vezes submersos, que estão embaixo do mar em altas velocidades e que conseguem literalmente brincar com os submarinos americanos e os aviões americanos, muitas vezes sendo culpados como sendo chineses. Então, a especulação sobre o que bateu nesse submarino muitas vezes vem de encontro com as informações dos tic-tacs que foram avistados, relatados
registrados pelos americanos em águas norte-americanas. Ainda sobre o ocorrido com o submarino, o comunicado da Marinha Americana não deu detalhes sobre o que ocorreu, aonde ocorreu o acidente ou o número de pessoas feridas, dizendo apenas que as lesões não ofereceram risco de morte. No entanto, duas autoridades citadas pela agência de notícias Associated Press disseram que 11 marinheiros feridos tiveram ferimentos classificados como moderados. Todos eles foram tratados a bordo mesmo do submarino. Essas autoridades disseram que o incidente ocorreu enquanto o submarino realizava operações de rotina e que a Marinha não divulgou a notícia antes de quinta-feira, no dia 10 de outubro, para manter a segurança operacional. O que significa que eles tinham realmente preocupações em relação à exposição tanto do caso quanto com o que poderia ter sido essa colisão que o submarino teve, também mostrando que a tripulação sim se machucou com o impacto do submarino com esse objeto. Se fosse um objeto pequeno, se fosse algo mais leve, com certeza o submarino teria esse choque, esse impacto, mas a tripulação não sentiria. Para a tripulação se ferir do modo que eles comentaram, quer dizer que o impacto foi muito grande, foi em algo realmente grande e pesado, né, para fazer com que os marinheiros voassem dentro do submarino. E conforme as próprias informações da imprensa que está circulando em volta desse caso, que ainda está bem abafado, né, devido às poucas informações, mas que sim, algo colidiu com esse submarino, a imprensa já confirmou que não foi um submarino chinês ou um submarino de outro país que estava por lá. A colisão foi com algo não identificado. Olha, dá para se ter uma ideia de que quando você está num submarino, a equipe de um submarino é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe qualificada para conhecer muita coisa embaixo do mar. Claro que são centenas de hipóteses embaixo do mar, mas eles sabem do que estão falando e, segundo as testemunhas, até agora não foi identificado o que chocou-se contra o submarino. Primeiro que se fosse uma coisa fixa, eles iriam com certeza identificar e já teriam falado para a imprensa, já teriam divulgado, até para não causar alarde, não causar nenhum tipo de pânico ou algum tipo de especulação, que é o que está acontecendo agora, né? Eles acabaram criando mais margem para esse tipo de situação aonde se envolve os tic-tacs, aonde se envolvem os OVNIs e OSNIs, né? Objetos tanto voadores não identificados quanto submersos não identificados. Um dos funcionários citados pela agência disse que poderia ter sido um navio container naufragado ou outro objeto desconhecido, mas todos no final acabam citando sempre o objeto não identificado. O submarino foi posteriormente relatado como se dirigindo para território norte-americano de Guam. Lembrando que sites especializados da Marinha conhecem incidentes parecidos com este, que foi o que aconteceu com o submarino submerso dos Estados Unidos, que foi atingido em 2005, quando o USS São Francisco atingiu em velocidade uma montanha subaquática perto de Guam. Um marinheiro morreu no incidente. Isso não é a primeira vez que acontece, mas quando acontece eles sabem identificar, como foi o caso em 2005, mas agora mais uma vez outro caso aonde objetos não identificados são relatados por forças oficiais, por pessoas, operações gigantescas envolvendo países em grande tensão de guerra e que envolvem objetos não identificados. E para causar um impacto desse, como eu comentei, como eu falei antes, isso é algo imenso. Os tic-tacs estão aí para provar de que a Marinha dos Estados Unidos, a Força Aérea dos Estados Unidos, tem os registros, tem as imagens desses objetos passando a poucos metros do mar e brincando em velocidades muito acima dos aviões da Força Aérea. E tudo isso gera
mais curiosidade para saber o que são esses tic-tacs, o porquê eles estão rondando as áreas militares do mundo inteiro e não só no céu, mas também embaixo da água, também com velocidades absurdamente altas, porque a gente sabe a pressão que existe lá embaixo e que a nossa tecnologia é primitiva em relação às velocidades descritas nos relatórios preliminares do Pentágono em relação a esses objetos não identificados. Bom, eu quero saber a sua opinião, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que se chocou com esse submarino americano que agora estão especulando ser, quem sabe, um objeto de inteligência, quem sabe até extraterrestre, estacionado abaixo da superfície do mar. Coloque aqui embaixo, comente, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante para que esse canal continue no ar. A gente precisa da sua ajuda de forma simples. Aquele likezinho, aquele compartilhamento já nos leva adiante. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!